Queridos amigos, que alegria estar aqui com vocês. Eu lembro, hoje quando eu iniciei essa celebração, disse, a nossa tradicional frase, nosso tradicional cumprimento, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Me lembrei, para sempre seja louvado, me lembrei do dia da minha ordenação, onde a primeira coisa que eu fiz no meu agradecimento foi pronunciar esse cumprimento, foi pronunciar essa frase, que é a origem de toda a minha caminhada cristã, Claro, tem a catequese, tudo aí, mas de vida pastoral, de vida de igreja, foi no meio vicentino onde tudo começou. Então é sempre uma alegria para mim dizer com toda alegria essa frase, porque eu me lembro da minha origem. Ontem, quando eu fui celebrar a missa ontem, tinha um diácono lá na paróquia, ele está retornando, porque ele ficou muito doente, quase morreu, já é um bem senhor, e ele está retornando porque ele recuperou e está voltando. E ontem, a hora que ele foi proclamar o evangelho, a aclamação do evangelho, ele chegou diante de mim e se curvou diante de mim e falou: Padre, me dá a sua bênção. Daí naquele mesmo instante eu falei assim: gente, quem sou eu para dar a bênção para um senhor já tão idoso, um diácono com tanta caminhada, com tanta história, se curvando diante de mim, pedindo a minha bênção. Mas ao mesmo instante eu pensei, ele não está se curvando diante do Mateus, ele está se curvando diante do Padre Mateus, da graça que Deus colocou em mim, no meu ministério, que faz com que eu seja padre, e faz com que eu seja apto para realizar tantas coisas no meio da igreja, na vida da igreja. E com isso eu fiquei pensando, como a nossa igreja é linda, como a nossa igreja é maravilhosa, tanta riqueza, tanto simbolismo, tantos sinais que Deus vai nos ensinando, a igreja vai nos ensinando. E o padre começa falando sobre isso, eu começo falando sobre isso, porque eu pergunto para vocês, o que está acontecendo por essa semana na igreja no Brasil? Alguém sabe? Assembleia de quem? Dos bispos do Brasil, lá em Aparecida. A CNBB está reunida lá, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, estão reunidos para debater e conversar sobre as coisas da Igreja Católica no Brasil. E essa semana eu fiquei muito chateado, como venho ficando várias vezes chateado, quando eu vejo os horrores que as pessoas postam na internet, condenando, xingando, ridicularizando a CNBB. E me dói muito o coração, porque eu me pergunto, será que essas pessoas sabem o que é a CNBB? Sabe o que é um bispo? Sabe o que é estar reunido mais de 300 bispos num lugar, conversando, decidindo a vida da igreja? Às vezes me dói. E não dói só simplesmente por eu ser cristão. Me dói por ser padre, porque no dia da minha ordenação, quando acabou, eu fui ordenado, já era padre, o Dom César veio me abraçar, e quando ele me abraçou, ele falou assim: Padre Mateus, ame a igreja. Até o fim da sua vida, ame a igreja. E aquilo ecoou muito forte no meu coração, nessa força de querer sempre defender a igreja, a Santa Mãe Igreja. E, às vezes, quando nós ridicularizamos, xingamos os bispos, nós estamos xingando a nós mesmos, a nossa própria mãe. Sendo que a igreja nos ensina, aonde está um bispo, aí está a igreja. Aonde está o bispo, aí está a igreja. O bispo é a presença do próprio Cristo no nosso meio. Naquela santa noite, quando Jesus instituiu o sacerdócio, ele estava junto com os 12 lá. Ele estava junto com aqueles homens que ele escolheu, e aqueles homens, ele fez deles bispos. E eles que vêm de mão em mão, de oração em oração, continuando a vida da igreja belíssima. Foi um bispo que me fez padre. Outros 3 bispos fazem um novo bispo. E eles são a presença viva da igreja. Por isso, quando chega um bispo no nosso meio, a gente fica até meio desconcertado, A gente tem todo um respeito, e tem que ser, porque é a presença viva de Cristo, ali, o sucessor dos apóstolos. E às vezes nós ridicularizamos, nós xingamos a nossa própria mãe, nós desrespeitamos os nossos pastores. Eu posso ter opiniões diferentes. Você pode não concordar com o que um bispo fala, com o que o outro bispo fala, e está tudo certo. Tudo bem discordar, mas desrespeitar não. Colocar na internet ridicularizando, isso é muito triste. Se algum dia alguém tiver um problema com o Padre Mateus, venha falar para o Padre Mateus.
e não colocar na internet, e não ridicularizar, porque a gente está tacando pedra na nossa própria mãe. Isso é muito triste. E eu falo disso e trago para vocês, em relação a esse amor pela igreja, que o próprio Ozanam disse. Olha uma frase que ele falou: conheci as dúvidas do século atual, mas toda a minha vida me convenceu de que só há descanso para a mente e o coração na fé da igreja e sob a sua autoridade. Conheci as dúvidas do século atual, mas toda a minha vida me convenceu de que só há descanso para a mente e o coração na fé da igreja e sob sua autoridade. O nosso fundador, o nosso querido Frederico Ozanam, nos ensina, nos mostra esse amor que nós devemos ter pela Santa Mãe Igreja, essa autoridade que devemos dar à nossa Santa Mãe Igreja, e não de ridicularizá-la, e não cada vez mais sem fundamentos, tornar mais pesado o serviço já árduo dos nossos pastores. Diante do evangelho de hoje, quando os discípulos de Emaús caminhavam, eles não reconheceram Jesus. Em que momento que eles reconheceram Jesus? No partir do pão. Foi exatamente no partir do pão que eles reconheceram Jesus. E é nesse momento também que nós, gostando ou não, precisamos respeitar os nossos padres, os nossos bispos, porque são pelas mãos dos nossos sacerdotes, dos nossos bispos, que eles partem o pão. É aí que Jesus vem a nós, pela Eucaristia. Os padres, os bispos nos trazem a Eucaristia. Precisamos reconhecer neles essa seriedade, esse Jesus Cristo presente neles, esse pão que se reparte e que faz com que a gente ame cada vez a nossa igreja. Nessa semana também aconteceu algumas coisas tristes, né? Não só nessa semana, mas de maneira especial na última quinta-feira. Muitos não queriam para a escola, os pais não queriam mandar os filhos para a escola, por conta do terrorismo que estava acontecendo. E desastres, né, que aconteceram também, assassinatos dentro das escolas. E eu ficava pensando, talvez esteja na hora de a gente trazer Emaús, como nós ouvimos no evangelho de hoje, para dentro da nossa própria casa, com mais intensidade. Porque Jesus, quando ele foi partir o pão com aqueles 2 discípulos, Jesus estava em volta do quê? Da mesa. Estava em volta da mesa. Estar em volta da mesa é o lugar do diálogo, do afeto, do carinho. Aqueles que têm diálogo mais dentro de casa, são mais amados, sabe que alguém ama ele, tem esse carinho dentro de dentro de nossa própria casa. Quando a gente sai na rua, a gente não vai querer levar violência, a gente não vai querer levar coisas ruins para fora, mas a gente vai querer levar o amor que a gente recebeu dentro da nossa própria casa. E foi o que aconteceu com os discípulos de Emaús. Quando Jesus partiu o pão na frente deles, eles falaram que o quê? Que o coração deles pegava um fogo, ardia, reconhecendo Jesus. Quando nós reconhecermos Jesus dentro da nossa própria casa, através do diálogo, através do afeto, do carinho, do amor, às vezes hoje a gente encontra, eu faço atendimento, pai que não conversa com o filho, irmãos que não se conversam, esposos que não se conversam. E como que fica isso? O que a gente vai levar lá para fora, na rua? Só coisa ruim. Porque quando a gente tem dentro da nossa própria casa o amor, a fé, a caridade, tudo que é de bom dentro da nossa própria casa, o diálogo, nós vamos fazer como os discípulos de Emaús, sair correndo para anunciar esse amor e não as coisas ruins. Precisamos trazer Emaús para dentro da nossa própria casa. Por fim, termino falando mais um pouquinho sobre Ozanam. Esse cara, esse jovem, que por inspiração divina começou todo esse trabalho. Claro que por inspiração também há tantos outros santos, como São Vicente de Paulo, que o inspirou a essa obra de caridade, reunir o mundo inteiro numa grande rede de caridade. Esse jovem me inspirou e me inspira e faz com que hoje eu esteja aqui. Como dizia no começo da caminhada, desde os 8 anos de idade, sou vicentino. E como acreditaram no serviço dele, acreditaram também em mim. Como pessoas mais velhas também tiveram que trabalhar com Ozanam e tiveram que acreditar na missão, naquilo que ele falava,
pessoas também acreditaram na minha missão, acreditaram no meu trabalho dentro da Sociedade São Vicente de Paulo, e cada vez eu fui crescendo, eu fui amadurecendo, fui trazendo mais ideias e fui crescendo dentro da Sociedade São Vicente de Paulo, até que eu falei assim, Senhor, está faltando alguma coisa ainda, o que será, né? E daí eu fui fazer encontro vocacional e fui parar no seminário, e hoje sou padre. Mas foi Osanã que me inspirou e continua inspirando esse jovem que deu a sua vida, que dedicou a sua vida aos pobres e influenciou outras pessoas a fazerem o mesmo. Mas precisou que pessoas acreditassem nele. Acreditem também vocês no serviço de vocês. Acreditem nos jovens que estão aparecendo, nas nossas crianças que estão aparecendo dentro da nossa sociedade São Vicente de Paulo, como acreditaram em mim e por isso hoje eu estou aqui. Passei por conferências lá do Conselho Particular Jardim Oriente, do Central Sul, na minha conferência São Domingo Sávio. Fui coordenador da comissão de jovens, fui crescendo dentro da Sociedade São Vicente de Paulo, só não continuei porque eu entrei para o seminário, né? Porque queriam que eu continuasse, fosse presidente do conselho e fosse indo, mas eu falei, não dá mais, eu preciso ir para o seminário, agora o meu coração me pede isso, mas se não, eu continuaria nesse serviço, mas é isso que move o meu ministério hoje, é uma alegria sempre estar no meio vicentino, estar dentro dessa família vicentina, e uma vez vicentino, sempre vicentino. Essa é a minha alegria de saber que mesmo não trabalhando especificamente dentro de uma conferência, ainda meu coração pulsa o sangue vicentino dentro de mim, que é a minha raiz, que é a minha origem. Que possamos também sempre voltar às nossas origens, quando a gente desanimar. Sempre quando a gente ficar meio cansado do nosso serviço vicentino, volte lá ao primeiro amor, quando você começou na Sociedade São Vicente de Paulo, e isso possa motivar você a continuar nessa caminhada. Que Osanã seja uma grande inspiração na nossa vida, na nossa caminhada. Por um instante de silêncio, vamos deixar que Deus também fale ao nosso coração.